Então eu aprendi que tudo nessa vida, sim, você precisa ter ações definidas e meta para serem alcançadas. Porque a gente sempre diz que os erros nos levam a possíveis acertos, né? Então viver intensamente é o que eu acho que vale a pena. A partir do momento que eu também passei a considerar que a idade era só um número. Sim. Então eu me renovo, tento me renovar a cada dia, né? Então se planejem em todos os momentos da vida. A cada 2 anos reveja o seu negócio, novo planejamento e faça os ajustes necessários. Rádio Mais apresenta Mais Personalidades. Olá para você que está ouvindo e vendo Mais Personalidades de hoje aqui na Rádio Mais. Desse momento, desse projeto exclusivo da Rádio Mais para contar histórias incríveis de pessoas reais. A gente quer saber além do que todo mundo já sabe. O que as pessoas, elas conhecem de você, tá lá no seu LinkedIn, na sua rede social, nas suas apresentações, mas quanta história tem e cabe numa vida. E é sobre isso que a gente traz aqui no Mais Personalidades, essas histórias dessas pessoas inspiradoras. E todas as nossas entrevistas do Mais Personalidades estão disponíveis para você no YouTube e também no Spotify da Rádio Mais, no nosso site radiomaisdigital.com.br e também nas nossas redes sociais. Eu sou Carol Chabe e hoje converso com Clodoaldo Guilherme. Ele é consultor, mentor e conselheiro. E ele tem mais de 50 anos de experiência na área de economia, tanto nacional quanto internacional também. Atua como professor. Olá, Clodoaldo, seja bem-vindo ao Mais Personalidades de hoje aqui na Rádio Mais. Eu que sou grato a vocês pelo convite. Tá? Muito obrigada, muito obrigada. É sempre bom estar na sua companhia e ouvir as suas histórias. Quero pedir para você começar contando um pouco sobre você. Você é paranaense mesmo? Fala um pouco das suas origens. Quem é Clodoaldo Guilherme, além do consultor e conselheiro? Bem, o Clodoaldo Guilherme tem se definido como um paulista paranaense. Eu saí de Sorocaba, interior de São Paulo, com 17 anos para fazer faculdade. E eu imaginei que eu me formaria e voltaria. Voltei sim para ver sempre a minha família, né? E me dediquei totalmente, profissionalmente aqui ao Paraná. E hoje eu me chamo então de um paulista paranaense. Tenho muito orgulho da minha raiz, claro, mas com o tempo eu aprendi que não há necessidade de nós, eu sou isso ou aquilo. Sou um brasileiro. Tá? Olha só. Gosto muito disso. Eu convivi com gaúchos, com mineiros, com nordestinos, profissionalmente, e nesse meu período de China com muitos gaúchos, então eu gosto muito de dizer que eu sou brasileiro sem fronteira. É isso que eu ia puxar já, o assunto da China. Durante 6 anos você trabalhou na China, num período em que não era tão fácil assim as pessoas irem até a China. Conta como é que foi essa experiência. Veja, eu vou ter que resumir a minha carreira, eu comecei como homem de banco e eu brinco muito, um gaúcho louco, lá doido, carinhosamente, me promoveu com 21 anos de idade para ser gerente da área de câmbio de um banco. E assumi aquilo com uma vontade enorme, né? E com 29 anos de idade eu era um gerente regional cuidando das áreas de um banco. Tá? Áreas diversas e baseado, ou melhor, cuidando em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Paraná, tá? Inclusive a área internacional. Então foi uma experiência muito rica. Como as coisas, porém, começaram cedo, eu também tive decepções cedo. Sim. Tá? Porque você acaba convivendo com áreas que não são tão profissionais, mas que, enfim, eu tentei entender como um aprendizado. Aí, com 47 anos de idade, eu disse para minha mulher, vamos montar uma empresinha para nós. Eu estou um pouco decepcionado com outras tantas coisas que eu não gostaria de ter encontrado no ramo profissional. Caminhava eu ali perto do mercado municipal, nunca me esqueço,
quando tocou o telefone e um grande amigo de 40 e tantos anos disse para mim: preciso de você aqui por 30 dias, tá? Eu falei: para quê? Para fazer auditoria. O meu diploma permite auditoria, mas eu nunca gostei, tá? Porque eu não sabia o que eu encontraria ao final da auditoria. Quando eu entreguei a auditoria, me convidaram para ficar como diretor de finanças, de planejamento, de pessoas, que é uma coisa que eu vou contar depois um pouquinho. Gosto muito dessa história. Estiver ficando velho e vira um Forrest Gump, né? E acabei ajudando também na área comercial. Isso me ajudou muito, tá? Então fechou todo o ciclo e eu fiquei 6 anos na China, com a minha mulher presente, também trabalhando do nosso lado. Eu gosto sempre aqui no Mais Personalidade de pincelar algumas questões que vão surgindo. Você falou que foi trabalhar aos 40 e tantos anos numa área que você não gostava tanto. E hoje a gente vê tanta gente negando experiências. Como é que você vê isso, Clodoaldo? Eu acho uma pena. Tá? No alto dos meus 70 anos de idade, eu concluí que tudo que eu fiz, mesmo que eu não gostasse plenamente, foi um aprendizado. Porque a gente sempre diz que os erros nos levam a possíveis acertos, né? Então, viver intensamente é o que acho que vale a pena. Porque hoje eu não olho mais para trás. Aliás, há muito tempo eu tento enxergar de hoje para frente. Eu uso sempre uma expressão que eu vivo a minha vida como eu dirijo um carro, olhando para frente. Se olhar para trás, eu vou bater o carro. O que eu fiz de errado lá atrás serviu como um aprendizado. Eu não consigo voltar lá atrás. Muito tá? legal. Errei, cometi injustiças. Deu para aprender a gostar de algumas coisas que não gostava antes ou não? Uma das coisas que eu aprendi a gostar, por exemplo, foi comer... tem uma coisa que minha mulher... Brócolis, por exemplo. Eu não suporto brócolis, hoje eu como. Então, eu acho que na vida profissional também foi assim, né? Eu acho que a convivência é a grande lição. E a desses eu ouvi alguém colocar no Facebook que a razão da felicidade a 2 começa com a letra P. Perdão, paciência, um monte de coisas, né? Eu acho que isso também serve para a vida profissional, tá? Eu acho que a idade ensinou a ter paciência e entender o outro lado, a fazer a outra coisa mesmo que eu não goste plenamente. Ou seja, o que talvez me ferisse sob o ponto de vista ético, da moral, isso não. Sim. Mas coisas, dentro da empresa eu não gosto disto, mas eu tentava, tá? Para dizer, olha gente, tentei, não gostei, não quero fazer. Tá? E outras coisas eu tentei aprender, inclusive quando eu comecei a dar um suporte maior à área comercial na China. Por quê? Tá? Eu não era comercial por excelência, mas eu era do sexo masculino e de mais idade. Chineses e indianos dão muita atenção ao homem de mais idade. Tínhamos profissionais mulheres extraordinárias, mas tinha esse lado, digamos assim, cultural. Sim. Eu aproveitei esse lado cultural. Então tem coisas que eu não gostaria, por exemplo, auditoria, faria, tá? Novamente, se necessário fosse. Tá? Muito legal. Da China, o que foi a melhor experiência? O melhor que aconteceu, né, na China? Sob o ponto de vista pessoal, Isso. tudo aquilo que eu comprei de Johnny Metz e Pavarotti, consegui coisas maravilhosas, né? Tirando a brincadeira de lado, sem dúvida nenhuma, eu me senti muito vivo na China. Eu fui para lá com 47, né? E aprendi no dia a dia que a idade é só um número. Depois, convivendo com europeus, e acabei me encontrando com uma pessoa cujo pai eu conhecia, né, que numa conversa, sentado numa mesa, eu contava com ele que eu estava escrevendo um livro e tal, e tinha dúvidas desse romance, qual seria o nome, o título. E ele acabou me dando o título quando eu dizia a sua idade e tal. Ele disse, Clodoaldo, na Europa, a idade é só um número. Há uns 5 anos atrás, um cidadão que foi o meu ídolo, e chamado Roger Federer, quando perguntaram para ele quando ele se aposentaria, ele disse, qual é o problema? A idade é só um número. Então, isso eu diria para você que foi o que mais mudou a minha cabeça. Eu me rejuvenesci. Então, eu não me sinto com 70 anos. E qual foi a maior dificuldade na China durante 6 anos? A princípio, a maior dificuldade, sem dúvida nenhuma,
alimentação, né? Ainda que nós tivéssemos uma moça, uma gaúcha que fazia comida para nós, então era uma dificuldade. A uma certa altura começou a entrar empresas americanas, né? Que facilitou um pouco a vida para a gente, né? E eu diria que a alimentação, você fica longe da família, porque nós vínhamos a cada 6 meses, tá? Hoje, talvez, com a facilidade de comunicação, você consegue se ver muito rapidamente. Eu diria que isso foi também uma dificuldade, né? E você não encontrar os programas que você tinha. Eu, por exemplo, eu assumo que eu sou corintiano. Então, você ficar 6 meses sem ver o seu time é complicado, né? E o que nós víamos de futebol lá, que a China passava, era o futebol inglês, alemão, o italiano e o espanhol. Eu confesso que eu fiquei muito fã do futebol inglês, eu achava o melhor dos 4, na minha opinião, e virei um torcedor de tênis e acompanhava muito o vôlei. Então, os demais esportes que eram comuns para mim aqui no Brasil, eu senti um pouco de falta. Sentiu falta. Você sempre fala de algumas personalidades, pessoas, alguns nomes. Você acha importante a gente ter referências que nos inspirem? Certeza absoluta, tá? Porque é um direcional. Essas pessoas vivenciaram coisas que ainda nós não vivenciamos. Talvez nós não possamos vivenciar lá na frente, né? Eu vejo quando eu falo em música, eu tenho 2 grandes ídolos, né? Quer dizer, gosto de música. Gosto de música, mas quando eu estou trabalhando em minha casa, sempre está ligado nesses 2 cantores, né? E me emociono quando eu assisto, né? Porque você tem acesso no YouTube a alguns shows maravilhosos, né? Então, isso mexe muito comigo no âmbito pessoal, né? E as referências no campo profissional, né? Quando você lê Jack Welch, né? Quando você acompanha grandes empresários que tem histórias para contar. Eu acho que isso é muito bacana, né? Quando você tem história para contar e para ensinar, né? E foi por isso que eu brinquei do Forrest Gump, porque um pouquinho antes da pandemia, eu estava dando uma aula no Sebrae e eu gosto muito de contar histórias que eu vivenciei. Claro que eles dão um toque adicional pensando na matéria que eu estou ministrando. E um menino falou para mim, pô, professor, o senhor é um Forrest Gump, né? Aí eu disse para ele, pois é, eu tenho história para contar, né? Aí ele ficou me olhando, entendi. Tá, mas sim ser indelicado, coisa que eu tento não ser, né? Acho que a idade é outra coisa também que nos dá uma certa capacidade de maiores gentilezas, né? Não é para todo mundo, é para aqueles que conquistam a sabedoria, vamos deixar bem claro, mas né? A idade é sabedoria, né? Eu não vejo, eu dou risada quando alguém me dizer para mim, a terceira idade é melhor. Desculpe, gente, não é assim, né? Dói, tudo é mais difícil e tal. Mas esse lado da sabedoria, e talvez o grande desafio é você saber lidar e conviver com a sua idade, tá? Eu não tenho qualquer receio em falar que eu tenho 70 anos. Porque acho que todas as idades a gente tem algumas restrições, né? Todas elas vêm com alguns desafios. Quando a gente está jovem demais, falta às vezes experiência. Com certeza. Quando a gente está numa idade média, por exemplo, eu tenho que me virar nos 30 com filhos e família, né? Tem plena já alguma experiência de trabalho, mas ao mesmo tempo tem que conciliar todas as coisas. Então acaba sendo as dificuldades de cada fase da vida. Mas mesmo os mais jovens também, eles têm oportunidade de praticar, digamos, a inteligência, que ninguém me entenda errado, não é isso, né? Mas é que, deixa eu explicar bem para alguém não me sacrificar, né? Vou contar uma historinha bem rápida. Eu estava lá na China e houve lá uma reunião com um rapaz que trabalhava numa estrutura do mesmo proprietário. Rapaz, sem dúvida nenhuma, muito inteligente, né? Mas um pouco impulsivo, né? Eu imagino em torno de 30 anos. E no meio da discussão eu disse para ele assim, cara, eu também já tive 30 anos e também já fui idiota. E deixei aquilo no ar. Passou 2 ou 3 dias, eles pediu para falar comigo. Eu falei, meu pai do céu, vai dar confusão, né? Mas tudo bem, né? Aí ele falou assim, cara, quando você me falou 30 anos que já fui idiota, você sabe a raiva que eu senti. Falei, cara, eu percebi, né? E, não,
eu queria te agradecer. Eu comecei a avaliar com calma, percebi, falei, é isso que eu quis dizer, que eu já vivenciei esses momentos, eu também já fui impulsivo, né? E com o tempo a gente consegue enxergar. Eu me lembro que um dia houve um problema qualquer, algum tempo atrás, e um colega de banco, que eu acho que já foi embora, acho que não foi, ele falou, cara, na dúvida, encosta a cabeça no travesseiro. O travesseiro é o grande conselheiro. Não defina tudo na hora, né? É isso que eu quis mostrar para você. Você foi impulsivo. Você percebeu a bobagem que você faria, né? Se eu fosse maldoso, eu deixaria que você fizesse. Né? Deixaria acontecer. E em que momento que você se tornou, então, conselheiro, mentor? Como é que foi isso? Veja, quando eu tinha mais ou menos 45, eu comecei a trabalhar como consultor, tá? Porque eu sempre gostei, por exemplo, de dar muita aula. Dos apelidos todos que eu tive profissional, ou apelidos profissionais, diretor, gerente e tal, o único que eu gosto realmente é de professor, tá? Não porque eu acho que... Eu acho fascinante essa forma como ele coloca os cargos, né? Porque normalmente é como a gente se define, né? Diretor da empresa tal, gerente, dono, enfim, presidente, CEO. Hoje em dia tá super na moda, né? O CEO, coordenador. Nossa, sou coordenador agora. Não, de todos os apelidos. É isso aí, porque eu acho que somos transitórias, né? A vida é uma pequena transição, né? E realmente quando me chamam de professor e alguns vários, inclusive me agraciam como mestre, eu acho que não sou isso, tá? Mas eu tento estar à altura do apelido, tá? O grande compromisso é tentar passar para as pessoas o mínimo daquilo que eu aprendi. Tá? Isso eu acho muito interessante, eu acho que é um grande compromisso. Eu tenho uma paciência, a minha mulher mesmo disse que ela não consegue entender como é que eu tenho uma paciência quase infinita para repetir as mesmas coisas diversas vezes e mesmo com 70 sempre estar estudando. Gosto de ler material, gosto de ler os livros, leio o livro técnico e leio os meus policiais, né? Mas eu gosto muito de tentar aprender sempre e principalmente transmitir. Tenho uma paciência muito grande. Não sei se eu tenho capacidade, mas paciência eu tenho. Então, esses apelidos todos, para mim, não fazem o menor, digamos assim, não mudam a minha vida. Tem gente que gosta, que acha bonito e tal. Eu dou graças ao bom Deus por ter tido a oportunidade de ter passado por essas situações e ter aprendido. Tá? Cada vez mais ter aprendido. Então, ser, digamos assim, professor, tem uma pessoa que eu reputo um dos maiores executivos financeiros, hoje infelizmente já está com alguma idade, e ainda ele tem a petulância de me mandar material para eu corrigir. Eu falei, cara, nem o seu português precisa de correção, porque escreve muitíssimo bem. E tudo aquilo que eu faço na área financeira eu mostro para ele também, para ver se precisa de alguma correção, né? Mas então, dos apelidos, ser professor, sim. Então, em dado momento, eu falei, puxa vida, eu estou chateado com o que eu estou fazendo. Então, eu montei uma empresinha com meus 45 anos de idade e já dava consultoria e continuava com as minhas aulas. Não aula mais para a faculdade. E hoje, depois que eu voltei da China, então desde 2010 mais ou menos, eu dou aula particular, quando necessário, dava aula para um instituto, mas também não no semestre. 2 dias da semana, quando muito, e as aulas dentro do Sebrae, que é uma coisa também que me agrada muito. Bom, vou voltar lá para a China um pouco, né? Como é que você voltou dessa experiência, 6 anos de China? Dá para dizer... Vou reformular minha pergunta. Qual foi a sua experiência de vida que trouxe uma maior mudança em você? Eu ia perguntar se a China trouxe uma mudança muito grande em quem você é, ou se foram outras experiências de vida pessoal mesmo, ou profissional, que transformou. Eu acho que a minha transformação está dentro da China. Nós tínhamos uma casa na China e tínhamos uma filial na Índia, né? Eu diria que a China me mudou para melhor, tá? A partir do momento que eu também passei a considerar que a idade era só um número. Sim. Então eu me renovo, tento me renovar a cada dia, né? Eu levei um susto em 2016, fiquei infartado por 7 anos, tá? Abusei da sorte, até que no final de 16 não teve como, tive que colocar 2 stents, né? E a partir dali eu botei na cabeça que eu queria ver a minha neta crescer. Então me tornei um disciplinado. Eu das 5 da manhã até 5:30,
De segunda a sexta eu faço a minha academia dentro da minha casa, dentro do meu escritório, né? Eu estava a 12 quadras aqui. Como é que eu irei até a Rádio Mais? Tá? Caminhando. E pretendo voltar caminhando. Então, aproveito as oportunidades para poder ter uma saúde física cada vez melhor dentro do que é possível dentro dos 70 anos. Confesso a você, não me sinto com 70 anos. E a cabeça incrível está muito boa, tem uma memória ainda que acho privilegiada, a ponto desses dias eu vi no Facebook uma escalação lá do São Bento de Sorocaba e fiz uma correção. Sei lá, de 60 anos atrás, falei, desculpe, tem um erro aqui, ó. E a pessoa devolveu, de fato e tal. Então a memória ainda está muito boa. Então, eu acho que isso sim a China mexeu comigo, né? Que idade é uma coisa que não é importante, né? Ao contrário, permite sempre que você some e cresça conhecimento e experiência. Bom, eu ouvindo a sua história, né, de novo, notei então a gente ter pessoas que nos inspirem, a gente manter ao nosso lado pessoas com quem a gente possa fazer trocas inteligentes e que possam, acho que talvez a gente possa confiar a ponto dela nos corrigir sem medo e sem vergonha. Isso é importante também na tua visão? Com certeza, e acho que no meu caso a idade também propiciou, porque mais moço eu não aceitava críticas, tá? Hoje eu descubro que eu sou uma parte da verdade. Tá? E tem um pequeno ditado, que não tem que ditado meu, que eu acho pretensioso, né? Eu acho que a verdade é como uma moeda, tem dois lados. Tá? Então a gente precisa olhar esses lados. Então a idade me ensinou isso, ter essa paciência de ouvir as pessoas, né? Se eventualmente há alguma pessoa de quem eu não goste por alguma razão, eu me distancio, não reclamo, não falo nada, tá? E uma coisa engraçada que eu percebo na vida é que a vida vai afunilando, tá? Eu, por exemplo, tenho um casal de filhos e quando alguém me pergunta o que eu espero dos meus filhos, simples, eu espero que eles sejam felizes, tá? E que eu os incomode o menos possível, tá? Eu gosto que eles sejam felizes, né? E é natural que ao afunilar, você vai ficando com menos pessoas ao seu lado, tá? Isso é natural, né? E o que eu acho bacana daí é essa possibilidade profissional de relacionamentos. Tá? É bacana quando eu estou aqui exercendo meu papel de conselheiro na Rádio Mais, porque eu troco, porque eu aprendo, tá? Porque eu ouço, porque eu falo. Então, esta interação que dá um sentido de vida, tá? Porque é um processo natural. Aquelas pessoas que estavam ao seu lado, lá atrás, ou foram embora, ou foram por outro caminho, fizeram a família deles e tal. Então, eu acho que a gente não deve questionar isso. Então, eu tento, digamos, não questionar, não cobrar. Não cobro que ninguém me receba, que é um processo natural. Então, eu vivo, por exemplo, sábado pela manhã, dia 7 de setembro, eu trabalhei até em torno de 1h da tarde. Mas o melhor do dia foi à tarde. O melhor do dia estava eu, minha mulher e minha neta tomando sorvete, tá? Mas logo também a netinha vai estar no caminho dela, com as amizades. O que nós vamos fazer, né? A vida continua. Então, eu digo para os meus filhos, e pretendo dizer para minha neta, sempre que precisarem, eu estarei à disposição, mas não quero incomodá-los. Olha só. Outros pontos aqui, né, que eu consigo captar na fala, você acaba oferecendo muito mais do que você deseja receber. Você sempre está disposto a oferecer algo, né? Nem que seja uma história, uma palavra, um ensinamento. E isso faz com que as pessoas queiram se aproximar de você também, porque você está sempre disposto a oferecer isso, né? Consegue perceber, não? A gente, claro. Esse foi um movimento que eu consegui perceber enquanto você falava aqui. Na pior das hipóteses, a idade te dá pelo menos esse bom senso de perceber as coisas. E eu gosto. Realmente eu gosto, né? Eu sempre digo, houve uma época da minha vida que minha mulher me achava estranho no bom sentido, né? Porque o cidadão que vai para fora, ele fala com as pessoas. O que está dentro de casa é quieto. Eu disse para ela, olha, são duas pessoas e não precisa de psicólogo, né? Eu tenho certeza disso, tá?
que o que vai lá fora é o profissional. Sim. Eu preciso conversar com as pessoas, né? Dentro de casa, o cidadão que gosta de ouvir música, gosta de ler. Certa feita foi muito interessante que ela disse para mim, às vezes tenho a impressão que você fala mais com a cachorrinha do que comigo. Eu falei, a cachorrinha nunca me responde. Então, de boa, né? Então, mas eu acho que até nisto o tempo te dá essa sabedoria de ouvir. Todas essas histórias que a minha mulher traz, porque ela é executiva de uma empresa, eu ouço com toda a calma do mundo. Né? Então, eu ouço as pessoas. Né? Mesmo nesses 2 núcleos aqui da CIAP, SEBRAE aqui de São José, nós temos o núcleo da saúde, do qual eu sou consultor, e o núcleo jovem, do qual eu também sou consultor. Os 2 núcleos, cada um, de um jeito, exige de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu tiro deles também. Tá? Eu acho que essa interação, essa troca. que eu acho que tem a troca que eu acho que faz o sentido na vida. Aliás, tudo dessa vida é troca. Né? Se a gente tiver ideia, e tem gente que fica questionando, nossa, mas eu dei tanto, eu recebi pouco. Não entra nessa. Faz aquilo para o qual você tem competência, tem vontade, tem habilidade, tá? Não fica cobrando. Até nisso também eu acabei aprendendo com o tempo, né? Se fiz alguma coisa de bom para alguma pessoa, o homem lá em cima, ele faz a conta certinha e vai que outra pessoa lhe entregue, né? Então esse questionamento, essa cobrança também é uma coisa que não me preocupa mais. Muito, muito interessante. O que você faz? Bom, o que você faz no tempo livre, além de ouvir música e ler? Olha, quando você chega com 70, você já não consegue jogar futebol, que eu joguei futebol, gostava de jogar futebol. Tênis eu nunca joguei, eu comecei a gostar vendo lá fora, em especial Federer jogando, né? E qualquer outro esporte que eu pratiquei, tipo vôlei, handball, que né, no colégio estadual se exigiam, né? Hoje eu não me vejo fazendo isso, tá? Então, primeiro, eu tenho uma necessidade muito grande de estar com a minha mulher. Nós gostamos eu valorizo, por exemplo, eu não sou fã de ir ao shopping, mas eu a acompanho e não reclamo. Tá? Sem reclamar? Sem reclamar. Olha, ô, gente, vocês estão né? ouvindo a voz da sabedoria, viu? Sem reclamar, né? Por isso também, eu digo, é um jeito de manter o casamento, mas não é o brinco, mas na verdade é uma atenção porque ela gosta, né? E a minha neta também é chegadinha num shopping, né? A feirinha, por exemplo, eu ia na feirinha com a minha mulher, né? Porque ela gostava. Então, eu tenho uma preocupação muito grande. Eu sou tão... hoje tão preocupado em atenção que eu contei para ela uma coisa, nem devia ter contado, né? Eu saí de um cliente, eram mais ou menos 12h45, e eu marquei com uma motorista para me pegar 1h10. Né? Eu estava do lado de uma churrascaria. Eu ia entrar na churrascaria, eu olhei, tinha um valor X. Eu falei, puxa vida, coitada da minha mulher, está lá num lufa-lufa danado, eu estou aqui sentado numa churrascaria comendo, eu não me sentia à vontade. Eu fui no posto de lado, comi um lanchinho e fui embora. Aí acabei contando para ela, porque não devia, porque ela falou, nossa, mas agora eu fiquei com consciência pesada, mas não foi nesse sentido. Na realidade, eu tenho necessidade da companhia dela. Tá? Ontem mesmo lá, no domingo, eu vi as novelas lá de N anos atrás, né? Aí eu sento no sofá, fico um pouco com ela, porque eu trabalho, eu uso a nossa mesa de jantar, põe lá meu notebook, fica um perto do outro. Então, isso é uma coisa que eu curto muito, né? A companhia dela. Então, ter alguém especial ao nosso lado também é importante. Para ouvir, né? E para a gente também, para que ela ouça a nossa história, né? Então, eu diria para você que a leitura, a música e, como eu não vejo... sei lá, algumas coisas já não me agradam mais assistir na televisão, eu vejo muito filme. Adoro assistir filme. E de vez em quando eu vou sapear no YouTube para ver esses 2 cantores que eu gosto muito, né? Assisti-los um pouquinho também. E o resto que a neta quer, né? Sensacional. A neta você colocou como uma meta, né? Ver ela crescer. É importante a gente, independente da idade, ter metas de vida? Sempre.
Sempre, né? Você precisa... eu sou muito fã de planejamento, apesar de muita gente me achar financeiro. Alguém de alguma forma me vendeu como financeiro. Com o tempo, pela experiência acumulada, eu fazia outras coisas. Por exemplo, organização de empresa, né? Que hoje chamam de processos, procedimento e tal. Legal, mudou o apelido, né? Mas a essência é o que nós fazíamos. Então eu aprendi que tudo nesta vida, sim, você precisa ter ações definidas e meta para serem alcançadas. Olha lá. E não só na empresa, inclusive na própria vida pessoal, com certeza. Na vida. Vamos lá. Com tanta experiência de mercado, trabalhando tanto ainda, você se considera um workaholic? Você sabe que eu não sei, né? Eu não gosto muito de adjetivação, né? Gosto muito de trabalhar. Nos últimos momentos, estou dizendo 4 meses, eu tenho trabalhado de manhã, tarde e noite e aos sábados. Nesse mês de setembro, eu vou até o último sábado com compromisso de trabalho. Depois eu pretendo não mais trabalhar no sábado pela manhã. Fazer qualquer outra coisa que eu não sei o que, né? Talvez ir numa pastelaria. Eu adoro comer pastel, né? Mas aí tem que tomar um pouco de cuidado, eles ficam todos preocupados com a minha saúde e tal. Mas é uma curtição, eu adoro padaria. Eu tenho uma quase obsessão por padaria. Curto você achar um bom posto de gasolina que tem um bom pastel, e eu achei, né? Eu gosto dessas coisinhas assim, muito simples. Eu acho que eu sou uma pessoa simples, né? Eu curto muito essas coisas, né? De simplicidade. Minha comida é simples, não gosto de nada sofisticado. Então a ideia é talvez não mais trabalhar tanto à noite. Mas por que eu trabalho à noite? Eu tenho muitos clientes que a maior disponibilidade de tempo é à noite. Então não acho justo que ele abra mão de estar fazendo um negócio para me atender. Então eu viabilizo. Mas aí sempre aparece alguém que também quer à tarde, também quer de manhã. Dia desses, por exemplo, 7 horas da manhã eu estava atendendo, que era melhor, mais confortável para o cliente, né? Então, mais ou menos copiando o que dizia o poeta, eu acho que Milton Nascimento, se o artista vai onde o povo está, o consultor vai onde o cliente está, né? Eu fico à disposição, mas eu estou botando como uma meta, pelo menos o sábado, eu não trabalhar pela manhã. Tem alguma coisa que você se arrepende da sua vida? Com certeza. Teve escolhas que eu fiz que eu acho que eu machuquei pessoas, né? Isso sim é um arrependimento que até hoje me acompanha. Se você pudesse voltar lá atrás para dar um recado para você mesmo, lá pelos 30 anos de idade, 20 e poucos anos de idade, o que é que você diria? Eu diria que eu deveria ter ouvido a minha mãe. A minha mãe é uma pessoa simples, né? Foi, né? Porque infelizmente não está mais conosco, né? Mas ela e meu pai foram um exemplo de verdadeira paixão pela família. Tá? Para o meu pai escondeu, por exemplo, um problema cardíaco por anos. Tá? Com medo de se aposentar antes do tempo. Né? A mãe dele sabia disso, a minha avó. Né? E ele escondeu com medo de ser obrigado a se aposentar. Então eu acho que eles foram um exemplo de dedicação à família que eu gostaria de ter sido metade do que eles foram, tá? Honestamente, né? Eu acho que eu sou muito bom avô se comparar com como fui como pai. Mas eu acho que isso tá? para todo mundo, né? Pois é, mas eu tenho alguns arrependimentos. Eu acho que se eu tivesse ouvido a minha mãe numa determinada situação, eu acho que eu teria evitado muitas situações que hoje me incomodam ainda, apesar de todo o tempo, né? Então eu diria que são esses arrependimentos. Mas eu tive a vantagem de um casal de filhos que nunca me culpou, ao contrário. E eu consegui voltar e me reaproximar deles, né? Na medida certa, do jeito certo, né? Então eu acho que eu tive essa grata oportunidade. Mas às vezes outros me pega, né? Não comento com ninguém, mas é uma coisa do Clodoaldo para o Clodoaldo. Do Clodoaldo para o Clodoaldo. E qual seria o maior conselho ou aprendizado que você deixa para quem está ouvindo e vendo a gente aqui? Tanto aqueles que estão começando hoje na sua vida profissional, na sua trajetória, quanto outras pessoas, né, que já estão no meio do caminho. Se você está começando um negócio, faça um planejamento. Se você já tem um negócio, faça um planejamento. Tá?
Ou seja, se replaneje. De que forma? Comece com um diagnóstico. Se você quer encerrar um negócio, faça um planejamento também. Na verdade, por que a gente comete equívocos, né? Porque a gente não planejou. Planejar é garantia de 100% de sucesso? Talvez não, mas pelo menos não é 100% de fracasso. Porque quando você se planeja, você olha uma série de coisas que, quando você faz pela emoção, você não percebe. Eu ouvi muita gente dizendo, faz por feeling. Falei, gente, o único cara que ganhou dinheiro com feeling foi o Morris Albert com a música que toca até hoje. É necessário feeling? Tá? Dizem que o Silvio Santos falou, não sei se é verdade, que sucesso, tá? 80% é suor e 20% é inspiração. Tá? Então, a inspiração vale. Então, pega o seu negócio, a inspiração, procure profissionais que ajudem, que você consiga entender se aquela inspiração faz sentido ou não. Então, se planejem em todos os momentos da vida. A cada 2 anos, reveja o seu negócio, novo planejamento e faça os ajustes necessários. Isso vale para a vida também. Com certeza fazer um planejamento. Absoluta, com certeza absoluta, até o momento que você toma decisões, porque às vezes a gente insiste em situações equivocadas e às vezes a gente é tão emocional que só olha o agora, guardadas as proporções, né? Quando a mãe dizia, não, vai ter outro namorado, espere, ou vai ter outra namorada, espere. A gente não via, se não for com ela ou com ele, eu vou morrer e tal. Depois a gente deixa o tempo passar, a gente vê como a mãe tinha razão, como o pai tinha razão, né? Um sonho ainda não realizado, Clodoaldo, ou que não foi realizado? Você sabe que eu acho que a vida me deu bastante oportunidades de conhecer lugares, por exemplo, né? Eu não sou um homem materialista, tá? Eu não tenho essa coisa toda de... Não tenho... Talvez um sonho seja conhecer algum lugar que a minha mulher gostaria de conhecer. Tive a oportunidade de estar com ela em Paris, que é a cidade que eu mais gosto, não sei porquê. Um amigo meu, grande amigo meu, disse que eu já estive lá um tempo atrás, não sei se é verdade, né? Mas é um local que ela gostasse de conhecer. Tá? Eu, nessa minha idade, vivo muito em função do que as pessoas que eu amo gostam de fazer. Se elas estão felizes, eu fico completamente feliz. Não tenho mais essa coisa... Eu tinha 3 sonhos. Bem, na verdade, vamos voltar para 15, 20 anos atrás. Né? Eu tinha um sonho de ver Pavarotti numa apresentação. Tive essa oportunidade em Hong Kong, mas não fiz para dar exemplo para os meus funcionários, que eu teria que sair um pouco antes do expediente. E a minha a minha presidente queria que eu fosse, mas eu sempre vivi de exemplos. Então, como eu tinha uma liderança muito forte, porque eu era a pessoa mais velha, eu abri mão disso e não tive mais oportunidade. A outra oportunidade era ver o Roger Federer jogando, porque os que viram disseram que era uma coisa fantástica e tal, né? Então era um sonho. E nem a São Paulo fui vê-lo numa exibição, porque eu tinha uma empresinha que eu tinha que cuidar, também um exemplo. Bobagem, enfim, né? E o terceiro era ver outra vez o John Matz cantando ao vivo, né? Eu o acompanho há 60 anos, aprendi a gostar dele com os meus pais, né? Quando eu tinha 10 anos de idade, eu o conheci em Curitiba, tá? E é tão interessante isso que anos depois eu estava em Miami, tá? E agora, essa história eu gosto de contar, conto tão pouco, né? Eu cheguei para o menino e disse assim, você tem alguma coisa de Johnny Matz? Ele disse, de quem? Expliquei quem era o cantor. Ele falou, olha amigo, eu não tenho uma casa de CDs monstruosa. Eu, por minha conta, eu fui até o final e fui pela letra M, tá? Acreditem se quiser, eu caminhei 2 ou 3 passos para o meu lado direito, olhei alguma coisa lá no fundo, coloquei a minha mão e trouxe, tá? Uma celebração de John Matz, 4 CDs, 40 anos de carreira, tá? Eu fui até o menino e disse, olha o que eu encontrei. Ele falou, olha, fosse o dono da loja, eu lhe daria de presente. Aí a dificuldade foi achar o preço, porque não estava registrado no sistema quanto custaria. Eu paguei, até aí tudo bem. Eram então 40 músicas que ele escolheu contando a história. Agora, pasmem vocês. Quando eu o conheci, eu tinha 20 anos de idade, num cinema que tinha na rua, agora no Rio Branco,
não sei se era o Condor ou não me lembro agora. Em dado momento, alguém pediu para que ele cantasse Eve, uma música extraordinária. Ele disse que não tinha ensaiado aquela música. Tá? Daí o maestro disse para ele que tinha partitura. Então ele pediu desculpas, ele cantaria piano e voz. Tá? Ele cantou Eve. Está relatado nesse livro que eu tenho, que é um livro e os CDs. Ele contando que numa cidade do Brasil, ele não disse qual, ele contou e o porquê que ele escolheu Eve. Que era só para completar um long play à época, para homenagear a esposa de um amigo comum do compositor, que era o Jimmy Webb. Fantástico, por sinal, né? E ele então gravou Eve para completar o long play. Em Curitiba, alguém pediu para que ele cantasse. Sensacional. Sensacional a história. Vamos lá para o nosso momento extra. Tá chegando ao fim aqui o Mais Personalidades de hoje. Para a gente finalizar, eu vou fazer uma dinâmica ping-pong. Primeira coisa que vem à cabeça. Faço uma pergunta e você me diz o que vem à mente. Uma coisa pela qual você é grato. Os meus filhos. Uma palavra que define a sua vida. Eu não sei se fé ou teimosia. Talvez perseverança? No meio. O melhor lugar que você já esteve? Paris. Uma lembrança feliz? Quando eu conheci a minha mulher. Um desejo que você ainda quer realizar? Estar com ela onde ela quisesse. Uma coisa óbvia que deve ser dita sempre. Gratidão a Deus. Obrigada. E eu agradeço você por tanta entrega hoje aqui no Mais Personalidades. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar com você. Obrigada mais uma vez. Verdadeira. Obrigada. Esse foi Mais Personalidades de hoje. Quero agradecer toda a nossa equipe, o Wesley, o Juan, Moisés Dias, nossa querida Lara também, meu muito obrigado, ela que preparou todo o roteiro, fez uma pré-entrevista, muito obrigada, Lara, sempre muito bom ter você na nossa equipe. E dizer para vocês que todos os nossos episódios anteriores estão disponíveis, vale a pena maratonar, porque só tem história boa aqui no Mais Personalidades, e lembrar que daqui a 15 dias tem mais um episódio para você. Rádio Mais apresenta Mais Personalidades.